Então, Johnny, quem é a nossa próxima convidada aqui no Centenário do Reiki? Vamos lá, Samuel. A nossa próxima palestrante também é uma pesquisadora, uma cientista, é uma professora doutora. É a professora doutora Viviane da Silva Almeida. Ela é brasileira também. O tema que nós escolhemos para ela, e ela aceitou, né, foi sobre a importância do ensino gratuito do Reiki nas universidades públicas brasileiras. Também com muita dificuldade, fizemos aqui um resumo do currículo dela. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E atualmente ela é pesquisadora e participante do grupo de mestres de Reiki, responsável pela implantação do ensino do método Reiki na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Iniciativa, conforme já falei aqui hoje, oportunizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki. É isso, Samuel. Essa é a Viviane. Viviane. E você teve alguma experiência marcante também com a Viviane? Há algumas, né? Sempre muito incríveis e agradáveis, né? A Viviane, apesar de ser funcionária da universidade, ela estava de licença médica quando nós implantamos o Reiki no primeiro momento, que o projeto que foi aprovado e que começaram o processo seletivo interno, eu não tive acesso a essa escolha. E quando ela retornou, ela sofreu um acidente muito grave, ela se queimou, né, com uma garrafa de álcool. Isso que levou ela a procurar o Reiki no primeiro momento. E ela havia escutado, ela havia recebido o Reiki, e ela tentou se inscrever no nosso curso de Reiki que aconteceria dentro da universidade. Só que as vagas já estava fora do período de inscrição, porque tudo lá é tudo muito burocrático, era uma universidade federal, e também já não havia mais vagas, já havia uma lista de espera. Então, ela não conseguiu vaga e ela se matriculou num dos cursos regulares na nossa escola, né? Que fica em Copacabana. Nós vivemos do nosso trabalho, Rita e eu. O Instituto é um instituto de pesquisas, onde a gente vive, né, com fins lucrativos, a gente vive do nosso trabalho. Ela se matriculou nos níveis 1, 2 e 3A. Isso aconteceu no mês de novembro do ano de 2019. Ela veio fazendo os cursos, e somente no nível 3A é que eu descobri que ela era funcionária da Rural, e eu estava dando aula na Rural. Eu falei, mas por que você não fez lá? Você teria feito gratuitamente, era um curso social. E aí ela me contou, né, que ela estava de licença, que ela não conseguiu vaga, né? E aí eu percebi a determinação daquela pessoa, né, da Viviane, né, ela encontrou uma barreira e ela desviou da barreira e atingiu o objetivo dela, que foi ser iniciada. Ela pagou pelos cursos, né? E essa determinação, essa perseverança de não ter desanimado no primeiro obstáculo, né? Ela estava de licença médica, me chamou muita atenção, né? E me ligou muito a ela. Eu sabia que ela era funcionária, né? Na época doutoranda, agora já é doutora, da universidade onde eu me graduei. Hoje eu tenho a Viviane como amiga, né? Muito bom. Então vamos receber aqui a Viviane da Silva Almeida com essa determinação e com essa conexão que o Reiki e nessa proposta, né, da importância do ensino do Reiki na universidade públicas brasileiras. Bem-vinda, Viviane. Muito bem, estamos em mais uma partilha aqui no Centenário do Reiki. E aí, vocês estão gostando de tantos conteúdos, de tantas transmissões, de tantas sabedorias que são compartilhadas aqui neste evento? Compartilhe com a gente também
a sua opinião sobre essa diversidade de falas neste centenário do Reiki. E agora a nossa participação vai ser brindada por Viviane da Silva Almeida, que vai falar sobre a importância do ensino gratuito do Reiki nas universidades públicas brasileiras. Seja super bem-vindo aqui, Viviane. Como é que você está? Estou bem, muito bem. Melhor agora. Ah, que ótimo. E como é que você se sente nesse centenário do Reiki? Você está presente nesse evento tão especial? Eu me sinto muito honrada, né, por participar desse evento ímpar, né, que está acontecendo, e é uma honra muito grande, uma oportunidade incrível que eu abracei com todo carinho e amor. Bom, você tem uma formação, né, uma carreira conectada à educação, mas vamos voltar um pouquinho mais lá no início. O que é que despertou em você esse interesse em ir para a área educativa, para a formação em professores? O que é que aconteceu? O que acontecia com você que quis escolher ser professora aqui no Brasil? Então, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre tirava as dúvidas dos meus primos, das minhas irmãs, todo mundo que tinha uma dúvida na rua onde eu morava, em Nova Iguaçu, aqui no Rio, iam lá em casa para tirar, e um dia minha mãe falou, sim, minha filha, o que que você acha de ser professora? Eu falei, mãe, professor tão desvalorizado. Aí minha mãe falou assim, mas você tem tanto perfil, você parece que nasceu para isso. E aí eu decidi escutar o conselho da minha mãe e aceitei esse desafio. Eu tinha 14 anos, quando eu comecei a estudar, na época era o segundo grau, né? Hoje é ensino médio. E aí eu fiz o curso de formação de professores e comecei a estagiar numa escola já com 14 anos também. Desde então eu estou na educação, nunca mais larguei. Uau, bastante tempo mesmo, hein, nesse processo educativo e compartilhando com as pessoas. Antes ainda da gente entrar nesses seus primeiros contatos com o Reiki, você estava comentando aqui nos bastidores que você teve um incidente. E que incidente foi esse que se relacionou com a sua saúde? E assim, tem bastante tempo, já tem quase 18 anos, né? Eu esqueci um álcool aberto e enquanto estava queimando alguns papéis, alguns documentos antigos, e infelizmente ele explodiu em cima de mim, e eu tive, à época, em junho de 2004, 65% de queimaduras. Então eu tenho as sequelas dessas queimaduras, e essas sequelas acabaram interferindo em algumas questões da minha saúde, e deixou uma das safenas com problema, e eu tive que fazer uma cirurgia em 2019. E correu tudo bem nessa cirurgia? Como é que foi? Correu tudo bem, correu tudo bem. Aí eu retirei parcialmente a safena, né? E ficou tudo da perna esquerda, e foi só melhorando, né? As dores que eu sentia, foi muito bem sucedida. Até esse momento você nunca tinha ouvido falar do Reiki, nem entrado em contato com essa prática ou metodologia de vibração vibracional? Não, Uhum. não, assim, eu já tinha ouvido alguém falando, mas assim, nada que me chamasse atenção, era algo assim que parecia estar longe de mim, né? E foi só quando eu comprei um livro, né, que é até esse que está aqui do meu lado, da Juliana De Carli, de Ho'oponopono, que é um método de autocura havaiano, né? Vou mostrar de novo aqui. E aí, quando eu lendo, né, esse livro, porque eu comprei esse livro
na época que eu estava me recuperando. Na verdade, eu comprei antes de passar pela cirurgia e comprei assim, eu gosto muito de ler, né? Sempre gostei muito de ler e quis comprar alguns livros que eu já tinha vontade de ler. E o primeiro que eu li foi o da Juliana, né? Que ela fala sobre, né? Essa técnica, né, do Ho'oponopono, desse poder, né? Do sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E ela desenvolve várias técnicas de oração, de mentalização, de meditação no livro. E antes dela falar um pouco sobre o Ho'oponopono, ela fala sobre o pai dela, sobre o Johnny, e o Johnny DeCarli, né, sobre o Reiki, sobre o desenvolvimento do Reiki, como que o Reiki também é importante, né, nesse aprendizado dela também, né, que a levou para o Ho'oponopono e como esse desenvolvimento, né, dessas técnicas do Ho'oponopono foram extremamente importantes na minha recuperação. Eu não tive nenhum tipo de intercorrência, né, nesses períodos da recuperação que muitas pessoas têm, eu não tive. Certo, aí você conheceu então, ouviu falar sobre essa história do Johnny DeCarli, sobre também esse processo, foi fazendo as práticas do Ho'oponopono, e como foi para você? Bom, temos aí uma história paralela, né, que você estava até Sim. comentando. Qual é essa história paralela? Então, foi assim. Eu digo que assim, quando o universo conspira, ele conspira. Então, se você não fez de uma forma, você acaba fazendo de outra. E acabei lendo, me interessei, eu falei assim, eu quero fazer reiki, eu me interessei pela experiência que ela conta no livro, falei, eu quero estudar reiki e tal, e eu falei assim, acho que eu vou procurar ver se o Johnny, que é pai dela, né, que tem toda uma experiência muito bacana, né, já estudou no Japão e em vários outros países, então eu penso que é uma escola reconhecida, né, a dele e tal. Eu estava pesquisando e quando eu volto, né, que eu fiquei de licença médica nesse período, voltei na universidade que eu trabalho, né, na UFRJ, e estava acontecendo, né, o curso, né, que foi oferecido para os servidores. Na época eram só servidores, pelo Johnny, em parceria por essa coordenação de desenvolvimento de pessoas. Infelizmente, eu cheguei e já tinham sido encerradas as inscrições e eu não pude participar. Mas eu, quando tenho um objetivo, eu vou à frente com ele e aí com recursos próprios eu me inscrevi nos cursos de Reiki lá do Instituto Brasileiro, né, de Pesquisas e Difusão do Reiki, que o mestre Johnny e a mestre Rita, né, De Carli, eles estão à frente do Instituto há 26 anos, se eu estou me recordando corretamente. E eu falei assim, não, vou fazer o curso porque eu quero ser reikiana e quero ser reikiana por meio do mestre Johnny. Você citou que teve essa formação, né, na UFRJ, e esse curso com o Johnny dentro da universidade, ele foi oferecido a quem? Aos docentes, aos alunos? Quem foram as pessoas que participaram dessa formação que, como você mesmo comentou, né, infelizmente não teve oportunidade de fazer, que depois você foi buscar lá fora. Para quem é que foi oferecida essas vagas? E por que é que você não conseguiu as vagas, já que você também era uma docente? Na universidade, assim, eu sou professora de formação, né? Eu sou formada, mas tenho muitos anos de experiência como professora na rede pública municipal, mas na UFRJ eu sou servidora técnica administrativa de nível superior. Eu sou técnica em assuntos educacionais.
Mas não foi por isso que eu não consegui a vaga. A primeira versão do curso foi oferecida a todo e qualquer servidor concursado, né, técnico administrativo ou docente. Só que foram muitas inscrições e eles fecharam, tem um período, né, de inscrições, né? A gente tem que se inscrever no site, tem que formalizar a inscrição. E quando eu retornei da licença, o período de inscrições já tinha terminado. Eu até perguntei, mas assim, as vagas foram, assim, foi muito maior o número de inscritos do que o número de vagas, tanto que essas pessoas ficaram numa lista de espera para fazer o curso em outro momento. Ainda nesse curso, na sua opinião, qual a importância de se ter um aval de uma universidade de ensino superior quando o assunto é reiki? Bom, Samuel, infelizmente o senso comum não reconhece a devida importância do reiki como uma prática integrativa, que ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, e infelizmente tem algumas escolas que não passam credibilidade. Então, uma instituição de ensino superior oferecendo é uma instituição que é cadastrada, reconhecida pelo Ministério da Educação, e o fato dela ser reconhecida, ter todo esse registro, ter todo um histórico educacional, dá mais credibilidade social e acadêmica para essa formação desses terapeutas de Reiki. Bom, antes de você fazer a sua formação lá, que você foi por esforço próprio e foi lá fazer a sua formação, você já tinha recebido reiki? Ou você foi receber lá Já. mesmo? Já? Então, conta pra gente, como é que foi essa sua primeira experiência ao receber o reiki? Foi na própria universidade, né? Foi na chamada que eles chamam afetuosamente de salinha azul, que é uma salinha, é uma sala que é vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que tem algumas práticas integrativas lá, não só o reiki. E aí eu fui até lá e recebi o reiki de duas terapeutas, né? Então teve aquele momento de anamnese, daquela conversa, e foi algo assim surpreendente, assim, como que a minha experiência primeiro foi assim, eu falei, como que tá vindo tanto calor das suas mãos, né? E engraçado que era onde eu sentia mais dor, que na época eu estava com dor no joelho, e eu sentia muito quente no joelho. E a outra terapeuta estava aplicando reiki em outras áreas e eu não sentia, né? Mas aí não explicaram, não sei se eu ainda não tinha essa compreensão, né? Mas eu percebo que era porque era a parte que mais precisava naquele momento, né? De receber aquela energia, né? De transformar essa energia em energia benéfica. Nós temos aqui um certificado, né? A gente está falando sobre esse aval da universidade, tem aqui um certificado lá, Pró-Reitoria de Extensão, a Proex. Fala um pouquinho dele. Então, esse certificado, ele é do curso, que os cursos foram prosseguindo, né? Primeiro teve o curso esse presencial, que eu não consegui me inscrever, e em 2020 começaram os cursos online, né? O mestre Johnny, junto com a Rita, e em parceria, né, com a universidade, abraçaram, né, essa questão de oferecer na modalidade online, né? Pela primeira vez, porque o Instituto ainda não tinha oferecido os cursos online. E foi feito um curso online de Reiki nível 1, só para servidores, técnicos e docentes também, e para alguns convidados. E o nível 1 e o nível 2 foi dessa forma. E aí, conforme fomos conversando, pesquisando, o mestre Johnny, junto com o professor Lelis, que na época era pró-reitor de extensão,
com a professora Juliana Arruda, que atualmente é pró-reitora de assuntos estudantis e à época era pró-reitora adjunta, que os dois também faziam o curso, né? Eu estava também fazendo o curso como monitora, porque eu já tinha essa formação, né? Dos níveis 1 e 2, e aí nós conversamos sobre a intenção de ofertar esse curso não só para servidores, né? Para a comunidade externa. E aí foi o curso de nível 3A foi oferecido pela escola de extensão como um curso de extensão de terapia, né? Um curso oficial de extensão universitária em terapia Reiki. E esse curso, a princípio, foi oferecido um percentual para a comunidade interna, né, dos servidores, e para a comunidade externa, daqueles que tivessem, né, um certificado de escolas reconhecidas, dos níveis Reiki, os níveis 1 e 2 de Reiki, e o próprio da universidade, né, da UFRJ. E aí nós escrevemos, né, cadastramos esse curso na plataforma da extensão, da escola de extensão, da Rural, que a gente chama carinhosamente a UFRJ, Samuel, de Rural. Então a gente fala muito só Rural, né? E nós cadastramos esse curso com a supervisão do Johnny, ficou com a coordenação técnica do curso. Eu fiquei com uma coordenação administrativa, né, porque precisava de um servidor administrativo para as questões, né, administrativas, e na equipe, né, desse curso também tiveram o professor Leles, também na coordenação, dessa equipe da coordenação, a professora Juliana e a Kate e o Theo. A Kate é responsável, Kate Ellen, pela salinha azul, né? Eu vou falar salinha azul porque a gente só conhece lá na Rural esse setor, essa sala como salinha azul. Ela é toda azul, um azul celeste. E o Teco, que é o Claudinei, que foi quem começou o Reiki, né, na Rural, né? E eles estiveram conosco nessa equipe, né, da coordenação. E aí daí eu trouxe esse certificado para mostrar. Eu trouxe com o meu nome, só risquei algum dado ali, para mostrar como se apresenta esse certificado. E aí no verso tem um registro, né, um número, né, em que foi registrado o livro, tudo bem acertado, com assinatura, com conteúdo programático, né, a programação do curso. Enfim, acho que é isso. Esse certificado aí é para mostrar um pouco dessa credibilidade que a gente acredita que tenha, né? E quais são esses novos projetos que vocês pretendem implementar, né? Qual a ideia dessa implementação? A implementação do ensino do método Reiki nas universidades, que inclusive faz referência aqui ao título, né, dessa nossa apresentação, da qual você foi convidada aqui, a Viviane. Traz um pouquinho disso, quais são esses novos projetos de implementação? Assim, eu, o professor Roberto Leles e a Renata do Instituto de Três Rios, fomos contemplados com um curso de mestrado em Reiki, né, pelo mestre Johnny, pela Rita, pelos mestres Johnny e Rita, né, eles nos convidaram para fazer esse curso para poder disseminar, para poder continuar com o Reiki na instituição, né. Então, nós fizemos esse curso em abril do ano passado, abril de 2021, e estamos estruturando agora essa formação prioritariamente para os alunos que estão no alojamento, mas também oferecendo para a comunidade externa, para a comunidade carente da cidade, né? Primeiro vamos oferecer o curso de nível 1 do Reiki,
E a intenção é que nós ofertamos essas vagas nos 3 campos acadêmicos, porque tem um campus, que é em Campos dos Goytacazes, que é só pesquisa, não é campo, não tem alunos. Então, o campo que mais tem número de alunos são os campos de Três Rios, primeiro lugar, Seropédica, depois Nova Iguaçu e depois Três Rios, todos no estado do Rio. Para depois ver em Campos dos Goytacazes, né? Então, nós priorizamos esses 3 campos acadêmicos para iniciar esse projeto que vai ser pioneiro, né? E acredito que o caso da Rural, né, da UFRJ, é pioneiro para as outras universidades públicas de ensino, porque nós percebemos o quanto que as pessoas da universidade que tiveram essa formação em Reiki estão relatando as transformações, né, em seus cotidianos, no seu autoconhecimento, na sua autoaplicação, na aplicação de familiares, né, tem um grupo de envio de Reiki à distância. Então, nós temos tido muitos relatos exitosos, né, daqueles que fizeram essa formação em Reiki, né? E fizeram não só aqueles que foram até o último nível 3A, como aqueles que só cursaram os níveis 1 e 2. Como educador e olhando assim para a metodologia do Reiki, o que você vê como importante nesse aprendizado do Reiki que você gostaria também de trazer aqui, compartilhar neste evento? Bom, o primeiro, acho que o olhar para você mesmo. Por quê? Esse autoconhecimento, essa autoaplicação e os 5 princípios do Reiki, quando a gente começa, né, a exercitá-lo, né? Só por hoje não sinto raiva, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grata, só por hoje sou aplicada no meu trabalho, só por hoje sou gentil com as pessoas e todos os seres vivos. Claro que esses princípios têm redações na escrita, na fala, diferentes de acordo com um país em que está, mas você olhar para si e perceber o quanto você é responsável pelo seu equilíbrio ou desequilíbrio dos seus chakras, você aprender sobre os chakras quando eles ficam bloqueados, você já começar a conseguir observar alguns sintomas ou algumas consequências desses chakras bloqueados e como eles vão desbloqueando com essa autoaplicação, porque quando antes da gente olhar para o outro, a gente precisa olhar para nós mesmos, e eu percebo que isso virou uma chave, não só para mim, mas para muitas pessoas, quando as pessoas começaram a entender sobre o Reiki, a estudar sobre o Reiki. Não que só isso seja importante, mas para mim, eu acredito que esse olhar é muito importante, porque às vezes a gente vê muito no outro o problema e não consegue enxergar em nós mesmos os nossos problemas, as nossas falhas, os nossos bloqueios. Muito bem, aí a gente enxerga esses bloqueios, as nossas falhas, essas conexões que a gente às vezes não quer mostrar, principalmente em público para as outras pessoas, né? E de que forma a gente pode, então, estar mais presente e lúcido diante desse nosso autoconhecimento, ou de que forma o Reiki também, na sua perspectiva até acadêmica, traz essa maior lucidez em relação aos desafios da vida? Por meio da instrução, né? Porque
tudo que eu estou falando aqui, eu não estou baseada só em leituras informais, né? O que eu verbalizei aqui é algo que eu estudei, que foi instruído, que teve a instrução de uma pessoa habilitada. Então, academicamente, precisa dessa estruturação, porque senão cai no senso comum. Então, eu aprendi porque o fulano falou que era bom. Eu fiz assim porque o Beltrano disse que deu certo. Então, é, é baseado na instrução, na pesquisa, no registro dos relatos das experiências exitosas, no registro dos desbloqueios, no registro dos atendimentos. Então, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser elucidado, tem que trabalhar o método como uma instrução acadêmica, não somente na aplicação. Então, tem esses dois vieses. Então, não dá para ser só prática e só instrução, tem que ser instrução e prática. Muito bem, chegamos aqui ao nosso final dessa nossa transmissão, partilha sobre o centenário do Reiki com a Viviane da Silva Almeida. Vou pedir para ela deixar aqui uma mensagem para quem está nos acompanhando e conhecendo também esse projeto, né, desse ensino do Reiki nas universidades públicas brasileiras, especificamente na Rural, como é chamado carinhosamente a UFRJ. Então, deixa aí a sua mensagem final para quem está acompanhando esse evento centenário do Reiki. A minha mensagem final não é minha. Eu selecionei um trecho que Albert Einstein proferiu proferiu em um discurso em 1936. À época, ele disse que o objetivo da educação deve ser treinar a atitude e pensamento, independente daqueles indivíduos que acham que o serviço à comunidade é o maior problema na vida.